Vamos lá, pessoal, na nossa primeira aula, certo? Nós vamos revisar todo o conteúdo da primeira prova, certo? Então nós vamos revisar, né, movimento em uma dimensão, né, a posição, o que é a velocidade, né? A gente vai ver que é a derivada da posição, a aceleração, que é a derivada da velocidade, vamos ver a relação dos gráficos, certo? Desses três elementos, e como exercício eu vou resolver a prova, certo? Para relembrar o conteúdo que a gente viu, ok? Vamos lá, pessoal, vamos fazer uma revisãozinha, certo? Uma rápida revisão, né? Do movimento em uma dimensão, né? Tá aqui um D, ok? Então nós vimos o seguinte, que a posição ela é uma função do tempo, certo? Ou seja, né? Para cada instante de tempo, o corpo vai estar determinado X, certo? Essa função a gente chama de função horária, tá ok? E nós vimos que a velocidade, ela era o quê? Exatamente a derivada da posição, né? A velocidade instantânea, certo? E a aceleração é a derivada da velocidade, certo? Só relembrando, né? Em relação aos gráficos, né? O que significa ser a derivada? Então, se eu pegar o gráfico de x contra t, né? Então vamos supor que seja algo desse tipo aqui, certo? Então a velocidade vai ser o quê? Que é a derivada, né? É a inclinação da reta tangente. Então, por exemplo, a velocidade nesse pontozinho aqui, nesse instante de tempo, digamos T1, a velocidade vai ser exatamente a inclinação dessa reta aqui, certo? Então, observe que, né, de acordo com o tempo vai passando, essa reta ela vai também alterando a inclinação dela, né? Então, seja, a velocidade, ela também é uma função do tempo, né, dada exatamente pela derivada da função posição, certo? Mesma coisa é verdade para o gráfico de V contra T, né? Então, se eu fizer aqui o gráfico de V contra T, isso agora vai ser verdade com a aceleração, certo? Então, se eu tenho um gráfico de uma velocidade assim, digamos, então a aceleração vai ser exatamente a inclinação nesse ponto, vai ser a inclinação da reta tangente nesse ponto. Tudo bem? Bom, vamos lá. Então, só continuando aqui, vimos o seguinte, se eu tenho uma posição para eu achar a velocidade, basta eu derivar. Se eu tenho uma velocidade para achar a aceleração, basta eu derivar, certo? Mas existe uma operação também, né, que é como se fosse a inversa da operação de derivar, que é a operação de integrar, certo? Então, a operação de integração, eu reobtenho, né, a grandeza anterior, certo? Derivando a posição, eu tenho a velocidade, derivando a velocidade, eu tenho a aceleração, integrando a aceleração até a velocidade, integrando a velocidade, eu tenho a posição, certo? Isso, na realidade, é consequência do teorema fundamental do cálculo, né? O que diz o teorema fundamental do cálculo? Por exemplo, se eu pegar o gráfico aqui da velocidade contra o tempo, certo? Então, o teorema fundamental do cálculo diz o seguinte, que essa áreazinha aqui, certo? Essa área, como é que a gente calcula essa área? É exatamente a integral, né? Vamos supor, de um tempo T1 a um tempo T2, da velocidade dt. O teorema fundamental do cálculo diz que isso aqui vai ser exatamente a antiderivada, né, de V aplicado nesses pontos, certo? Ou seja, a antiderivada de V, né, é exatamente o x, então é igual a ΔX, certo? Então essa é outra formulazinha importante da gente saber, né? Essa aqui, ó, que quando você integra a velocidade, você obtém o deslocamento. Analogamente, se você tem o gráfico da aceleração contra o tempo, certo? Vamos desenhar aqui o gráfico um pouquinho diferente.
assim, certo? Não sei se vocês lembram, mas nesse caso, essa área aqui abaixo do eixo, a gente considera como se fosse uma área negativa, certo? Não sei se vocês estão lembrados disso. Mas de qualquer forma, a soma dessas duas áreas, né, lembrando que essa área negativa ela vai subtrair, na verdade, mas de qualquer forma, a formulazinha ela é genérica, né? Ela é válida tanto se tem área negativa ou não. Então vai ser ADT igual a variação da velocidade, certo? Ou seja, é como se fosse o inverso, né? Então a gente viu que a velocidade é a derivada da posição, a aceleração é a derivada da velocidade. Então aqui eu tenho que a velocidade é a integral da aceleração e aqui a posição é a integral da velocidade. Tá ok? Isso que a gente tinha visto, certo? Aquelas equações que a gente viu, elas são válidas para o movimento de forma geral, certo? Aqui a gente pode aplicar para dois movimentos específicos, né? O primeiro é o movimento uniforme, certo? A principal característica do movimento uniforme é que a velocidade ela é constante, certo? E aí para você achar a função horária é bem simples, né? Na verdade eu posso usar aquela equaçãozinha da integral, Δx é a integral de v dt, certo? Vamos botar de um tempo inicial 0 até um tempo t, certo? Δx é o que? A posição final menos a posição inicial, vamos chamar de x0, né? A posição quando o tempo é zero. A velocidade é constante, sai da integral, fica v integral de 0 a t de dt, certo? Você quer ficar x menos x0 igual a v que multiplica. A integral de dt é simplesmente t aplicado de 0 a t, né? Então aqui eu já vou passar esse tempo lá de lá, então vai ficar x igual a x0 mais, aqui vai ficar t menos t0, né? Ou t menos 0, só que t menos 0 é o próprio t, né? A função horária do movimento em uma dimensão, certo? Essa aqui é aquela equaçãozinha que lá no ensino médio a gente chama de sorvete, né? S igual a S0 mais VT. Sendo que aqui a gente não usa mais o S, né? A gente vai usar o X, certo? Então fica chuvete, a equação do chuvete. Ok? Lembrando, quais são os exemplos de movimentos disso aqui? Todo movimento que a velocidade é constante, né? Os movimentos que a velocidade é constante pode ser uma pessoa andando com velocidade constante, pode ser um carro andando com velocidade constante, né? Uma onda, certo? Uma onda, a luz, né? O som, todos esses se propagam com velocidade constante, ok? Bom, o próximo movimento que a gente estudou também, que na verdade é o segundo mais simples que existe, né? O movimento uniforme mais simples. E o segundo mais simples é o movimento uniformemente variado, já é um movimento em que a aceleração é constante, certo? E aí a gente pode achar as funções horárias seguindo a mesma lógica, né? Então a gente sabe que variação da velocidade é integral de a dt, de 0 até t, né? Aqui vai ser v menos v0. Aqui vai ser o mesmo procedimento. O a sai da integral. Integral de 0 a t de dt, certo? Esse v eu passo para o lado de lá, então vai ficar v igual a v0 mais, e aqui vai sobrar o a vezes t, que é a função horária da velocidade no movimento uniformemente variado, né? VOAD. Lembrando que nesse caso aqui, a aceleração é constante, mas a velocidade ela vai mudando. Tá ok? A velocidade ela vai mudando. E para achar a função horária da posição, é só eu dizer que variação, né, da posição, deslocamento, vai ser a integral de v dt, de 0 a t. Então aqui vai ficar x menos x0, vai ser igual a integral de 0 a t de v0 mais at dt, certo? Então, já vou colocar a respostazinha aqui, vai ficar x0, né, passo para lá de lá, mais
Esse V0 é a velocidade inicial, certo? Que ela é uma constante. Então esse termo aqui vai ficar simplesmente a integral de dt, então vai sobrar V0t, certo? O A é constante, sai da integral, vai ficar a integral de t dt, né? A integral de t dt vai ser t ao quadrado dividido por 2. E essa aqui é a função horária da posição no movimento uniformemente variado. Tá ok? Bom, exemplos de movimento uniformemente variado, né? Sem sombra de dúvida, o mais comum é quando você joga um objeto para cima, né? Quando você joga o objeto para cima, ele passa a sofrer a influência da gravidade, né? Se for que tem uma pessoa aqui e ela joga o objeto para cima, certo? Naturalmente, a gravidade vai puxar esse objeto de volta para a Terra, né? Então ele vai subir e descer, ou até mesmo se você jogar o objeto, né? Ou você soltar ele, né? Você está aqui com o objeto e solta ele, certo? Então ele começa a cair com a influência da gravidade e a Terra puxa a gente sempre com a aceleração constante, certo? Que é a aceleração da gravidade, tá ok? Aqui é a velocidade inicial, mas o corpo ele tem uma aceleração para baixo, certo? Então é um exemplo de movimentos que usa essa equação. Ou qualquer outro movimento que tem aceleração constante, né? Pode ser um carro com aceleração constante, um carro freando, né? Com aceleração constante. Então, todos esses movimentos vão usar essas equações aqui.